O que acontece na eleição municipal influencia na presidencial? As eleições que envolvem prefeitos e vereadores são determinantes ou influenciam o que acontece nas eleições para presidente da República? Uma tentativa de refletir sobre isso é o tema do vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar o vídeo desta terça-feira, dia 22, sim, 22 de setembro de 2020. E eu começo com aquele pedido clássico, tradicional. Por favor, se inscreva aqui no canal, meu filho. Se você ainda não está inscrito, não vacile. Por quê? Porque você ganha conteúdo todo dia, minha filha. Todo dia, Pablo? Sim, todo dia, meu filho. De segunda a segunda, de domingo a domingo, estou por aqui, youtube.com/Pablo Costa, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. A gente fala de política, democracia, cidadania, cultura, história e tudo mais se passa em minha cabeça simplesmente doentia, meu filho. Então não vacile. Se inscreva agora aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai ganhar um monte de conteúdo e eu vou ganhar a sua companhia, que é o que mais importa para mim neste momento. Ah, enfim, hipocrisia. Brincadeira, sua presença é muito importante. É o fundamental, né? Na verdade, é o fundamental. Sem você aqui não teria o menor sentido estar compartilhando esse conteúdo, estar trabalhando aqui e não acho que não é trabalho, porque é trabalho pra cacete, meu filho. Seguinte, eleições municipais entraram no radar, começaram a pintar as primeiras pesquisas, né? São Paulo naturalmente adquire uma projeção maior pela potência, pelo tudo que São Paulo representa para o Brasil. Rio de Janeiro vem em segundo lugar. E cada realidade municipal vai para o seu debate, vai para suas questões, vai para suas leituras. E vamos afunilar esse processo no mês de novembro. A pergunta central desse vídeo é: as eleições, o que acontece na eleição municipal interfere na presidencial? Vamos tentar refletir isso sob o olhar da história e tentar observar como que essas coisas conversam ou não. A resposta é: a princípio, não. Vamos pegar nosso exemplo mais recente, eleição de 2016. Auge do antipetismo, ano do impeachment de Dilma Rousseff, todo aquele processo envolto em controvérsias, Lava Jato numa ascendente. Dória, João Dória, apoiado por Geraldo Alckmin, consegue uma façanha até então inédita para o município de São Paulo. Insisto, falamos de São Paulo porque é o caso maior de todos. E dali de São Paulo a gente consegue, pela potência, pela expressão que São Paulo tem perante o Brasil, a gente consegue desdobrar isso para outras realidades. Vamos lá. Naquele contexto, a leitura geral de 2016 era que o PSDB era o grande vencedor daquele processo de impeachment e daquele processo da eleição de João Dória. Em especial Geraldo Alckmin. Por quê? Vamos lembrar que o PSDB paulista, os tucanos paulistas, entraram numa guerra pesada, interna, fratricida, em relação à indicação do nome para a candidatura a prefeito em 2016. A ala mais tradicional do tucanato, o que eu chamo de os tucanos do vinho caro, a gente pega ali, né? Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Aloysio Nunes, aquilo que eu chamo tucanato USP do vinho caro. Aquele povo, né? Do vinho caro. Eles queriam André Matarazzo, que é um tucano histórico e tudo mais. Geraldo Alckmin apostou no neófito João Dória para o cargo de prefeito. Depois veio ser traído por ele e tudo mais, a história conta, e depois a gente vai voltar nisso. Mas eu estou relembrando isso aqui com você, meu velho, para que a gente consiga compreender a dinâmica das coisas, como as coisas se portam, beleza? O que acontece, bicho? O João Dória, ele vence uma disputa intestina pesada. André Matarazzo não concorda, André Matarazzo não concorda com aquilo, sai do partido, vai para o PSD, depois não consegue viabilizar sua candidatura, ele acaba sendo vice. E aí o que acontece é que, naquele contexto, João Dória conseguiu um feito até então não, um feito significativo. Ele venceu em São Paulo no primeiro turno, o que não havia acontecido até então. Você tem a vitória de João Dória ali de forma muito expressiva, muito acachapante. Venceu Fernando Haddad, que era prefeito. Vamos lembrar que a tendência natural
do brasileiro é a reeleição. Fernando Haddad, no cargo, enfrenta o antipetismo e a força daquele discurso do novo, da novidade, não do Partido Novo, né? Que é mais velho que meu avô, mas isso é outra conversa. Ele vem com aquele discurso da novidade, alguém que não era político, era um gestor, tal, não sei o quê, e consegue um feito significativo. Naquele ano, não sei se você recorda, 2016, a percepção que se tinha é que Geraldo Alckmin tinha sido o grande vencedor. E de fato tinha. Tinha vencido o tucanato tradicional do vinho caro lá de São Paulo, tucanato uspiano do vinho caro. Tinha conseguido emplacar o seu nome, o pupilo João Dória. Vencido o Partido dos Trabalhadores no primeiro turno. O PSDB estava na estrutura do governo federal, com ministros em cargos importantes e tudo mais, no governo de Michel Temer. A economia começava a dar uma estabilizada para tentar um salto maior de crescimento e tudo mais. Geraldo Alckmin governava o estado de principal PIB e maior população do país, que é o estado de São Paulo. Todo o desenho estava dado para uma eleição de Geraldo Alckmin em 2016. A história mostrou o que aconteceu. Ele foi atropelado pelo bolsonarismo, o Partido dos Trabalhadores restabeleceu, o Lula mostrou sua força, conseguiu colocar Fernando Haddad, aquele derrotado 2 anos antes, em 2016, num segundo turno, e o Geraldo Alckmin hoje sabe-se lá qual o futuro político dele, né? Porque foi realmente assim atropelado, destroçado pelas urnas em 2018, quando a coisa que se apontava em 2016 era um cenário completamente distinto. Era um cenário de eleição tranquila. E vamos lembrar, Geraldo Alckmin fez o caminho certinho, nos moldes da política tradicional. Conseguiu formar uma ampla aliança, conseguiu ter um tempo expressivo de TV e rádio, mas não conseguiu que essa estrutura, esse recalque de 2016, já havia sido candidato em 2006 à presidência da República, governando o estado mais importante sob a perspectiva econômica e populacional do Brasil, não conseguiu fazer isso reverter em votos para ele em 2018. Foi atropelado pelo bolsonarismo Geraldo Alckmin. Então, eu poderia, se eu finalizasse o vídeo aqui, falar assim, não interfere em nada. Não é assim. Por quê? As eleições municipais são fundamentais para a construção do próximo Congresso Nacional. Aí sim o bicho pega. Prefeitos e vereadores viram soldados dos candidatos a deputado federal. Esses caras aí que fazem o tete-a-tete, ali, o face-a-face com a população, sendo articuladores, formiguinhas do projeto dos deputados federais. Aí sim você vê um vínculo entre a eleição municipal e a federal. Não necessariamente para o presidente, para a campanha da presidência, Jair Bolsonaro provou que no novo modelo da política partidária brasileira é possível sem estrutura de partido forte, sem grande tempo de televisão e rádio, mas com a força da sua figura pessoal e com a força de umas redes sociais articuladas, você consegue lograr êxito. Mas para a construção do Congresso de uma bancada, isso já não é o suficiente. A gente observa que esse trabalho junto aos prefeitos e vereadores é fundamental para a construção do Congresso Nacional. Aí sim as eleições municipais se vinculam às de âmbito nacional. Vamos pegar outro exemplo. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, também outra eleição nacionalizada, são as duas nacionalizadas do país, pelo que significa São Paulo e Rio de Janeiro para o restante do Brasil. Você tem um cenário em que a esquerda petista lança um nome histórico, mas não consegue se viabilizar. Quem foi para o segundo turno na eleição passada foi Marcelo Freixo contra Crivella. A população carioca escolheu votar em Crivella. Crivella foi eleito. Agora temos um cenário onde Crivella tira o time de campo por não ter conseguido ganhar, conquistar o apoio de outros segmentos do campo da esquerda, e você tem uma esquerda indo para a eleição no Rio de Janeiro fragmentada. Você tem um Crivella com índice de desgaste tremendo, mesmo com seu vínculo ao bolsonarismo, mesmo com a sua aliança junto aos filhos de Jair Bolsonaro, você tem um desgaste tremendo, uma administração muito questionada, uma rejeição gigante. Você tem o Paes, que traz boas memórias naquele tempo em que o Rio sediou as Olimpíadas, sediou a Copa do Mundo, né? Foi uma das sedes da Copa do Mundo no Brasil. O Paes, ele carrega esse recalque positivo. Ele conseguiu passar mais ou menos imune às denúncias relacionadas a Sérgio Cabral. Teve uma coisa aqui, ó, a colar, mas nada que o pegasse realmente o pegasse de jeito, o pegasse no meio dos peitos, né?
Isso não aconteceu com o Eduardo Paes. E aí você tem uma situação em que, novamente, o que acontece no âmbito municipal não se reflete nacionalmente, na perspectiva da presidência da República. Até porque me recordo uma fala de Gilberto Kassab, que é muito interessante para a gente analisar isso aí. Buraco na rua não tem ideologia. O cara quer o buraco da rua dele resolvido e não interessa. Qual campo ideológico vai resolver aquele problema? Ele quer que resolva. Coleta de lixo não tem ideologia. Ou o lixo foi retirado ou não foi. Ou a cidade está limpa ou não está. Ou está fedendo ou não está. Não tem muito debate e tal, não sei o quê. Óbvio que essa pauta comportamental, ideológica, ela cresce também nos municípios. Ela se posiciona. Mas eu tenho a impressão que vai ser principalmente para cargos de vereador. Hoje, os problemas econômicos que vivemos, aliado à questão das repercussões sanitárias da pandemia, tenho a impressão que vai ser o fator determinante para as eleições de 2020, eleições municipais. E aí sim, para a construção de uma base parlamentar, independente de que cor, de que tonalidade ideológica ela tenha, para 2022. Eu acho que, sob a perspectiva do Congresso, as eleições municipais são mais relevantes do que efetivamente para a eleição presidencial. Até porque Jair Bolsonaro sequer tem partido no momento. Então ele não precisa ter um vínculo explícito com nenhuma candidatura, a não ser que ele queira. Em alguns momentos, São Paulo vai ter que se posicionar, nem que seja num cenário de segundo turno. Né? Hoje tem uma simpatia ali pelo Russomano, mas a gente não sabe, né? O Russomano, até então, ele tem a tradição de largar muito bem e chegar mal. Não sei se esse ano vai se repetir, talvez esse ano ele já tenha aprendido, ele esteja mais robusto, esteja mais calejado dos pleitos anteriores. A gente tem a questão do Rio de Janeiro, que é a casa política de Jair Bolsonaro, a sua morada política, então, assim, não tem como passar muito batido ali. Mas, assim, mesmo que a Russomano perca em São Paulo, Crivella perca no Rio de Janeiro, que são as candidaturas mais alinhadas ao bolsonarismo, ele consegue, o presidente, se isentar dessa responsabilidade por não ter partido, por não ter um vínculo explícito e por não entrar de cabeça em nada. Ele não vai fazer isso, né? A decisão partidária dele vai vir mais adiante, vai vir quando for realmente para montar a estrutura de sua campanha para 2022. Aí ele adentra um partido, retoma o projeto de fundar o Aliança pelo Brasil. Não sei qual caminho exato que o Jair Bolsonaro vai pegar, mas a responsabilidade de uma derrota ou vitória. Vitória ele cola, né? A gente já sabe que o Jair Bolsonaro, quando a notícia é boa, vídeo auxílio emergencial, ele cola e tenta pegar um pouco daquele prestígio para si. Mas se forem resultados decepcionantes, ele vai se ausentar e falar assim: não, nem meu partido era, não me envolvi e tal. Bem típico da postura de Jair Bolsonaro, né? Quero ouvir a sua opinião, meu velho. O que você acha? Vínculo entre eleições municipais e federais. Qual é a história? Você concorda com a minha argumentação ou não? Quero pegar a sua opinião, beleza? Assim como quero pedir para que você deixe seu like. Se você chegou até aqui, evidentemente é porque você gostou. Então, por favor, deixe sua curtida aí, porque representa muito para mim. Agradeceria muito caso você deixasse seu joinha aí, assim como ativar as notificações e compartilhar com sua rapaziada no Zap. É fundamental para mim essa ação de sua parte. As lives do final de semana. Quinta-feira, confirmado, vou divulgar agorinha, Roberto Liviano, procurador do Estado de São Paulo, fundador do Instituto Não Aceito Corrupção. Vamos conversar aqui na quinta, não vai ser na sexta. Quinta-feira, às 9 da noite. Vou colocar a divulgação aqui. Então, quinta, às 9 da noite. Sexta-feira eu vou deixar passar a batida da semana. Como já vou fazer live na quinta, sexta-feira eu vou dar um refresco. E no sábado, Morgue Costa, que gera o podcast Morgue Costa, que já está disponível em todas as plataformas. Dessa semana lá no canal do Morgantini, beleza? Sobre o projeto de humor e política com o reflexo do todo, o André teve uma dificuldade lá, logística e tal, não sei o quê. Rapidinho vai pintar o vídeo por aí. Desculpa a demora, cara, mas foi um problema lá na logística do André. Já tá resolvendo para colocar a coisa no ar, beleza? Meu velho, uma excelente terça-feira para você. Meu sincero abraço e termino com aquele clássico. É nóis! Valeu!